Numa proposta de pregação nesses últimos dias, e nós tivemos uma conferência muito abençoada aqui semana passada, de 4 ou 5 dias seguidos, mas hoje eu queria dar uma pausa em tudo que nós temos estudado e aprendido e falar um pouquinho sobre reino de Deus. Você recebe isso na sua vida, meu irmão? Eu percebo que muitas coisas que nós sofremos, que nós temos lutado, está porque não compreendemos o que é fazer parte do reino de Deus e o que é fazer parte e receber as bênçãos do rei desse reino. Você recebe isso, amém? Eu coloquei no meu coração pregar algumas mensagens, não sei se são 3 ou 4, não decidi ainda, mas semana que vem eu quero falar da marca desse reino, que é a graça. E hoje eu quero mostrar para você o que Deus diz a respeito do reino. Romanos capítulo 14, versículo 17, se você encontrou, diga amém aí. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode dizer assim comigo? O reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos fazem parte desse reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Dá um glória a Deus aí, diga amém. Eu faço parte desse reino. Mas na prática, na maioria das vezes, a maneira como nós entendemos o reino não é um reino de paz, alegria e justiça, mas é um reino, na verdade, de juízo, condenação. É assim que muitas vezes o reino é apresentado para nós. Olha, se você não fizer tudo direitinho, se você não andar de forma direitinha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não vai receber as bênçãos de Deus. Cuidado que Deus vai puxar o seu pé, vai te castigar. Quando eu conhecia Cristo, a maneira como eu via Deus, a maneira como eu enxergava Deus, não era um reino de paz, de graça, mas um Deus de juízo. E qualquer coisinha que eu fizesse que estivesse fora daquilo que eu achava que era a vontade de Deus, pode esperar que vai vir um castigo muito grande. Me lembro quando um garotinho, uns 12, 13 anos de idade, muito levado, jogando bola na frente de casa, fui atropelado. O que você acha que eu pensei? Não, o que você acha, meu irmão? Prega para mim, o que você acha que eu pensei? Castigo! Eu era muito levado. Então Deus mandou um carro para me atropelar. Eu sei que tem muita gente aqui que já se libertou dessa ideia, mas tem muita gente que está presa numa ideia de um Deus que só juízo, castigo sobre a vida deles. A Bíblia diz que o reino do Senhor é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que eu entendo é que Jesus pregou mais sobre o reino do que qualquer outra mensagem. Aliás, acho que Jesus pregou mesmo só sobre o reino. Tudo aquilo que ele queria mesmo dizer para nós é que ele veio estabelecer o reino de Deus na nossa vida. E a gente às vezes não entende o que é isso. Inclusive quando ele nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso. Você pode dizer isso? Venha a nós o vosso. O que Jesus queria com isso? O que ele esperava quando ele dizia, venha a nós o vosso reino? Quando ele nos ensinou a pedir o reino de Deus, o que ele esperava que acontecesse na sua vida, meu irmão? Eu creio que ele esperava que acontecesse na sua vida uma grande transformação, uma grande graça, onde você ia se encher de alegria, porque você está liberto para seguir, para adorar a Deus. Você é livre, querido, para receber todas as bênçãos e ser herdeiro de Deus. Mas muita gente se achega diante de Deus como se fosse uma luta. É mais ou menos como aquele pedinte do ônibus, né? Você já viu? Ele entra no ônibus e ele fala assim, eu podia estar matando, roubando, adulterando, mas eu resolvi vir aqui pedir uma oferta. Tem gente que chega na igreja e diz assim, Senhor, eu podia estar matando, roubando e adulterando, mas eu escolhi ser seu filho. Vocês não estão entendendo isso, né? Mas na verdade, querido, nós somos agraciados por Deus, porque Ele, querido, nos escolheu para fazer parte do reino dEle. Quantos aqui se sentem felizes por fazer parte do reino de Deus, meu irmão? Isso precisa entrar no nosso coração, precisa entrar na nossa mente.
Nós não estamos apenas fazendo uma religião, porque o reino é maior do que a religião. E durante muito tempo, querido, eu posso falar por mim, vivi embaixo de religião. Mas a religião não transforma. Aliás, o único tipo de gente que Jesus foi extremamente duro e contrário, não foi contra as prostitutas, não foi contra os ladrões, mas foi contra os religiosos. Jesus não gostava de religioso. Ele nunca quis que nós tivéssemos uma relação com Ele baseada em religião. Porque a religião, você faz algo para Deus. O reino é o governo dele que faz algo por você, querido. Sabe qual é um dos maiores problemas da nossa humanidade? São os governos. Qual é o maior problema do Brasil? Governo, corrupção. Qual é o maior problema da nossa forma de viver? É porque nós estamos embaixo de sistemas de governos que são muitas vezes corruptos e opressores. Mas o desejo do Senhor é quebrar essa influência desse governo que está embaixo de Satanás e colocar-nos embaixo do governo da graça dele e das bênçãos dele. O que Cristo veio fazer, querido, e você precisa entender, Ele veio estabelecer o reino e expandir o reino. É isso que Ele chamou você para fazer. Agora, deixa eu dizer por que eu estou pregando isso. Algumas pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador, mas não o aceitam como seu Senhor. Não? Eu amo quando vocês fazem essa cara de não entendi nada que você pregou. Jesus nunca quis que nós os aceitássemos apenas como Salvador. Como é que a igreja se manifesta hoje? A gente diz assim, alguém aqui quer aceitar Jesus, aí o que a pessoa faz? O que ela faz? Eu aceito, não é assim? E o que ela está dizendo com isso? Que a partir daquele momento, Jesus vai tirá-la do inferno, não é isso? E que ela vai ser salva do inferno. Mas você acha que era só isso que Jesus queria fazer na vida dela? Jesus queria estabelecer no coração dessa pessoa o governo dele, a autoridade, o senhorio dele. Quando eu aceito Jesus só como meu Salvador, eu recebo a graça da salvação, mas toco a minha vida do jeito que eu quero. Mas quando eu recebo a Jesus como meu Senhor, eu me submeto à autoridade do Rei, porque o reino tem um Rei. A igreja cresce muitas vezes, queridos, cheia de pessoas dizendo assim, eu quero Jesus como Salvador, mas o que Jesus está dizendo para mim e para você, Quírios, me receba como Senhor, porque Quírios quer dizer isso, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, meu irmão, você segue o Rei. E quando eu sigo o Rei, eu tomo a cruz que o Rei tem para mim, eu obedeço o que o Rei quer de mim, eu deixo de lado as minhas próprias preocupações e confio que o Rei cuida de mim, o Rei cuida de você, meu irmão. Mas sabe o que me incomoda às vezes, e por que eu estou pregando isso? É que algumas pessoas, elas vivem 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, e não há uma transformação, porque elas só entendem que o que elas precisavam fazer é receber Jesus como Senhor. E eu quero pregar hoje, querido, abrir um espaço aqui nessa igreja e dizer, vá mais fundo, entre mais fundo, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, entre mais fundo na sua salvação. Porque quando você recebe Ele como Rei, como Senhor, Ele muda o teu jeito de falar, Ele muda o teu jeito de pensar, Ele muda o teu jeito de agir. Você não vai tratar mais as pessoas que trabalham com você como você tratava antes, porque agora você tem um Rei. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? E como é que eu entro nesse reino? Bom, todo mundo sabe, mas eu me propus hoje a voltar aos princípios básicos. Amém, querido? Você recebe isso? O que eu vou falar não tem novidade nenhuma. Como você entra no reino? Nascendo de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Diga glória a Deus. Você está pronto para viver o reino. Você nasceu de novo. E quando você nasceu de novo,
Foi colocado em você o DNA dele. O DNA do rei está dentro de você. E qual é o DNA do rei? É a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você para transformar a sua vida. Eu tenho, você tem a presença do Espírito Santo porque você nasceu de novo e ele colocou dentro de você, então, o DNA. Sabe aquela coisa que às vezes vem na sua cabeça, você fala assim, mas não podia fazer isso. Me arrependi de fazer. E você acha que é tabu? Eu digo para você o que é. É a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você, conduzindo agora, ensinando você. O problema é que ao invés da gente deixar essa presença, eu não estou falando de religião, você está entendendo isso, né? Ao invés de você deixar essa presença, esse DNA, tomar conta totalmente de você, o que a gente geralmente faz? Deixa isso para lá, isso é coisa da minha cabeça. Deus está chamando você e eu, querido, para permitir que essa presença de Deus cresça na sua vida. Porque tudo que você precisa para se conectar com Ele e viver debaixo da graça de Deus, debaixo do Rei dos Reis, já está em você quando você nasceu de novo. O Espírito Santo, então, começa a mostrar para você que o mundo está de cabeça para baixo. E vou te dizer, se você não consegue enxergar que o mundo está de cabeça para baixo, hoje você vai enxergar. Amém? Porque quando você ativa essa presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, o mundo começa a não fazer muito sentido para você. Porque o teu rei morreu numa cruz, e o mundo diz que o importante é ser poderoso. Mas o teu rei diz para você que o importante é ser servo. E aí começam os problemas que a gente causa para nós mesmos. Deus diz para você assim, siga os princípios do reino. E você diz, uau, é isso, eu me converti. Mas você não consegue trocar, porque você vive na influência dos princípios do reino desse mundo. O reino desse mundo diz assim, importante é quem tem uma boa performance. Não é assim? O reino de Deus diz, importante é a sua motivação dentro do seu coração. O reino desse mundo diz assim, olha, o importante é o que você tem. O reino de Deus diz, o importante é o que você é. O reino do mundo diz, olha, você precisa estar vivo, você precisa viver, você precisa fazer as coisas que você nunca fez, curta, faça. O reino de Deus diz, você tem que morrer. Não é verdade, não? Ei, está pesado, né? Mas não é assim? E aí o reino fala assim, por que você tem que morrer? Porque quando você morrer, você não sente, morto não peca, morto não tem raiva, morto não tem mágoa, morto não tem, querido, ira, morto está morto. E aquela pessoa que você está com raiva? Eu morri. E aquela pessoa que te humilhou? Morri. E aquela pessoa que não gosta de mim? Não é ela que morreu. Você ia falar, morreu. Não, você morreu. Mas tem uma coisa extraordinária, meu irmão, que quando você deixa o reino ser ativado em você, você é verdadeiramente livre. Deus não chamou você para estar preso embaixo de julgo, embaixo de comparação, embaixo de pressão, pessoas olhando para você, dizendo, olha o que você fez, você é incrível. Deus chamou você para ser livre, e se tem um povo livre aqui, levanta a tua mão, dá glória a Deus, meu irmão, você é livre, esse é o reino. Dá para entender como nós perdemos isso, meu irmão? Perdemos. O reino do mundo diz assim, eu preciso pensar no meu lado, eu preciso defender a minha causa. O reino de Deus diz, entrega. Se te pedirem a tua capa, dá a tua túnica também. Se te pedirem para andar mas eu não sou bobo. Se te pedirem para andar 1 milha, anda 2, eu não sou bobo. Não, isso aí não funciona. Você já pensou assim? Eu vou dizer por que a gente pensa assim. Porque a gente não confia no rei. Se confiasse, entende? Se eu confio no rei, querido, anda 1 milha. O reino de Deus tem 2 primícias básicas
que abrem porta para tudo. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e ama o teu próximo como... Só isso. Mas dá um trabalhão, né? Só isso, mas dá um trabalhão. Porque aí quando você começa a pensar naquelas pessoas que você não gosta, naquelas pessoas que te chatearam, mas aí começa a tua transformação, porque você chega para você e diz assim, você mesmo, eu sou do reino. Você pode dizer isso? E aonde você vai, o reino se manifesta. Não? Aonde você chega, o reino se manifesta. Sabe quando as pessoas chegam para você e falam assim, quando eu converso com você eu sinto uma paz tão grande. Já falaram isso para você? Mas não é você não, tá? Você sabe, né? Tem gente que fala, não, é porque eu sou muito zen assim. Não, você não é zen, meu irmão. Não, irmão, não. Zen já é outra religião, irmão. Não. Sabe o que você é? Cheio do Espírito. Você tem a marca do Rei. Você tem o DNA do Rei. Sabe quando as pessoas chegam para você e dizem assim, mas você não vai fazer isso, você não vai responder, você não vai fazer, você não liga, você não faz, você não, já viu, você não liga. E você diz, não, eu não ligo. E a pessoa, mas você, como é que você não consegue, já fizeram isso com você? Como é que você consegue não ligar para isso? Você tem que, aí você diz, não ligo. Aí você diz, é porque eu sou um cara muito legal, muito bacana. Eu vou dizer para você, você não é não. Não é mesmo, gente, a gente não é. Mas o Rei colocou a presença dele na sua vida. Agora, uma coisa que a gente faz muita confusão é que durante muito tempo o reino de Deus foi levado aos homens por meio de religião, castigo, medo, perda de autonomia. Gente dizendo para você, como é que a gente explica, como é que a gente fala de Jesus para as pessoas? Você precisa aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. Você está cheio de demônio, então tem que tirar esses demônios de você. Fala o nome dele. Sai de 10 em 10. Mas por que a gente não fala assim, por exemplo, todos os seus pecados foram perdoados por meio da cruz e o sangue de Jesus? Por que a gente não fala assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Dá para entender o que eu estou pregando? Por que a gente não diz assim, olha, Deus te amou de tal maneira que deu filho dele por você, miserável. Mas nem sorriso você deu para mim agora. Porque a gente tem que pôr um miserável no final. Não tem? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? A gente tem que pôr um miserávelzinho, porque senão fica muito, muito lindo isso. Né? Por quê? Porque a gente vive com a nossa mentalidade embaixo do reino do castigo. E é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de se achegar a Deus. Porque elas entendem que o reino de Deus é mérito e não graça. Mas o reino de Deus é diferente do reino dos homens, do mundo, que é mérito. O reino do mundo é mérito, o reino de Deus é graça, é favor imerecido. Você não merece, mas Ele te deu. Você pode agradecer a Deus por isso, querido? Dizer, eu sou livre, meu irmão. Agora, uma confusão que a gente faz, e por que eu tenho um pouco de dificuldade de pregar sobre isso, é que algumas pessoas entendem que o reino é a igreja. A igreja é só uma agência do reino. Mas o reino é muito maior, querido. O reino é a sua casa.
O reino é a sua família. O reino é o seu trabalho. O reino são as missões que Deus levanta. O reino são os ministérios que Deus cria, dentro da igreja e fora da igreja. O reino é maior e nenhuma igreja pode conter todo o reino. Não deu para entender isso. Nenhuma igreja pode ser capaz de prender o reino. Mas toda a igreja, querido, serve o rei do reino. E o que nós estamos fazendo aqui? Estabelecendo o reino sobre a vida das pessoas. O que as professoras estão ensinando para as crianças? O reino de Deus na vida delas. O que nós estamos levando nas ruas quando entregamos a sopa, quando entregamos o alimento? O reino de Deus, meu irmão. Mas quando a gente perde de vista que é o reino dele, então nós dizemos, é o meu ministério, é a minha obra, eu estou magoado com esse, eu estou chateado porque ele está querendo pegar o meu lugar. Ninguém tem lugar, ninguém tem autoridade maior que o rei, meu irmão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Muitas vezes, querido, nós vemos uma religião onde as pessoas buscam poder. O reino não tem, querido, cargo e título. Você não acredita em mim? Então deixa eu contar uma história. Jesus estava com seus discípulos e eles tiraram, 2 deles e disseram assim: ei mestre, quando o seu reino se estabelecer, deixa eu sentar à sua esquerda e outro à sua direita. O que eles queriam, querido? O que eles que falam? Prega para mim, irmão. Poder, título. E Jesus falou para eles assim, mais ou menos isso, parafraseando: vocês não estão entendendo nada. No meu reino, o maior é aquele que serve. Não tem cadeira cativa, tem coração de servo. Não tem maior nem melhor. O que tem, querido, é um grupo de pessoas que está debaixo da autoridade do rei e está disposto a obedecer o rei, meu irmão. E o rei fala. E o rei toca o nosso coração. E aí você pergunta assim, mas a igreja tem muito problema. A igreja tem problema mesmo, pessoal. Vamos ser sinceros. Não. Mas o que faz você ficar aqui? É porque aqui Deus nos estabeleceu para estabelecer o reino dele e estender o reino dele. Quando você vai numa casa, fazer um culto no lar, não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu. Uma vez eu fui fazer um culto no lar, comigo já aconteceu, e me chamaram para fazer o culto, e nós íamos começar a pregação, e havia umas pessoas que não queriam aquele culto, então o rapaz se levantou e aumentou a televisão. Não deu para entender isso, né? Aumentou a televisão, e aí eu fiquei ali tentando falar, e ele subia mais o volume. Aí a dona da casa falou, vamos na cozinha. E nós fomos para a cozinha, só a dona da casa e os irmãos que estavam comigo. E aí a gente se pergunta, o que você está fazendo lá? Eu estou estabelecendo o reino. Mas ele não aceitou, não importa. Importa que o meu rei mandou eu vir aqui. Porque eu não sirvo a ele, eu sirvo o rei dos reis e senhor dos senhores, querido. Mas quando isso sai da nossa cabeça, os nossos trabalhos, os nossos ministérios, aquilo que Deus manda a gente fazer, vira um jogo de poder, vira uma preocupação com o status, vira uma necessidade de dizer assim, eu vou fazer, é para mim, é meu, mas nada é nosso, querido, tudo é dele. Aliás, tudo é para ele e por ele são todas as coisas. E se nós quisermos amadurecer, querido, nós precisamos sair da concepção apenas do Salvador e entrar na concepção do Senhor, dono do rei. O convite que eu quero fazer para você hoje, querido, é que você diga, Senhor, eu faço parte do teu reino. Fala, envia. Mas eu fui machucado. Vai ser, querido, porque soldado no reino sofre às vezes. Mas pessoas me decepcionaram, vão te decepcionar, não tem problema, já me decepcionaram também. Mas o que importa é que você está no centro da vontade do rei. E ele vai restaurando você. Agora, quando nós não enxergamos esse reino, a nossa vida perde todos os direitos do reino. Deixa eu dar uma ideia do que vem no meu coração com isso.
Quando você vai viajar, você chega naquele outro país, tem duas fileiras assim. A primeira diz assim, cidadãos, e a outra diz estrangeiros. Os estrangeiros, geralmente é aquela fila pior, né? É a maior de todas, dá volta em tudo. E às vezes eu fico olhando aquela fila lá, eu fico pensando, de onde vem aquele camarada? Mas eu sei que quando eu entrar naquele país, vai bater um carimbo no meu passaporte. Primeiro ele vai olhar assim para mim e falar assim, o que você está fazendo aqui? Não é assim? Aí você responde. Aí ele pergunta, quanto tempo você vai ficar aqui? Aí você responde, não é? Mas na hora que ele colocar o carimbo, eu tenho uma permissão de ficar lá, em alguns lugares 3 meses, 6 meses. E essa é a permissão, não é isso? E aí, durante 3 meses ou 6 meses, eu vivo a oportunidade de viver naquele país, comer, dirigir, como se eu fosse um cidadão, mas eu não sou. Não sei falar a língua, não conheço bem a cultura, mas o carimbo está lá me garantindo que eu posso estar ali, certo? Mas quando aquele carimbo acaba, você é o quê? Ou você, se você te pegar e é expulso, tem gente que já está sendo expulso. Ou se não te pegarem, você está ilegal, certo? E toda vez que você se chegar lá e alguém parar você, você está ilegal, não é isso? Acabou o seu visto. Agora deixa eu dizer uma coisa. Quando você nasceu de novo, meu irmão, Cristo bateu um carimbo em você e disse, nunca mais você vai ser ilegal no meu reino, nunca mais você vai ser forasteiro no meu reino, eu lhe dou o direito de ser chamado filho de Deus, eu lhe dou os direitos do reino completamente, eu coloco você debaixo de todos os benefícios e todas as bênçãos do meu reino, meu irmão, Ele te colocou aí. E agora ele fala assim, estabeleça e estenda o reino. E aonde você chegar, o reino é estabelecido pelos filhos do rei. E aonde você chegar, o reino está sendo estabelecido na sua vida. Aí, querido, a gente vai entrar numa situação bem interessante aqui, que é um problema. Mas se eu me entregar totalmente ao rei, eu vou sofrer. Algumas pessoas pensam assim. Eu pensava assim. Se eu me entregar totalmente ao rei, eu vou sofrer, eu vou passar necessidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O rei te trata como filho. Você não entendeu? A gente sofre mais porque não coloca o rei como o Senhor da nossa vida. E fica tentando resolver os nossos problemas. Ele trata você como filho. E o que você não tem, fique tranquilo, você não precisa. E todas as suas necessidades são supridas pelo rei. Você crê nisso? Qual é o desafio que nós temos, querido? O desafio é se levantar. E o que fazer com isso? É tomar uma atitude e dizer, a partir de hoje, eu vivo a vida que o rei planejou para mim. Em outras palavras, eu tomo minha cruz e sigo. Eu renuncio a mim mesmo e coloco o Senhor no primeiro lugar na minha vida. Em outras palavras, eu digo para você, eu ativo essa presença do Espírito Santo de Deus na minha vida e deixo todo o resto. Nada mais é importante para mim do que estar debaixo da vontade e da graça de Deus, de obedecê-lo. Aí sim, as bênçãos, as respostas, os milagres começam a acontecer na sua vida. Até então, você aceitou Jesus, mas não deixou o poder dele operar dentro de você. Porque as decisões são suas, as vontades são suas. Forte, né? Os planos são só seus. E aí você chega para ele e fala assim, Deus, eu quero que o Senhor faça isso e isso e isso na minha vida. E ele olha e fala assim, eu não quero fazer isso. Eu vou fazer isso e isso e isso na sua vida. E você diz, não quero.
Se o Senhor fizer isso, isso, isso na minha vida, eu fujo. Ele diz, você não vai fugir, porque eu sou o seu rei. Aí, meu irmão, se prepara. Porque uma explosão de unção, de presença, de glória, de resposta, de porta. Mas e a luta? A luta vem. Ele disse que viria. Ele disse assim, fiquem felizes quando te perseguirem por causa do meu nome. Então vai ter perseguição. Mas tem uma coisa que eu te garanto. Ele te sustenta. Ele te sustenta. Sabe, o que eu acho que às vezes a gente se confunde um pouco, é que quando Deus coloca você dentro de um ministério, ou dentro de uma igreja, ou dentro de uma obra, Ele te coloca ali, querido, para estabelecer e sustentar a vontade dEle ali, só isso. Mas a gente se confunde porque a gente acha que a responsabilidade é daquele, ou daquele outro, ou que está nos faltando isso. E eu vou contar uma coisa muito, muito triste para você, porque talvez você fique triste com isso. Mas a igreja não é só para você. A igreja não é só para você ouvir o que você quer ouvir. Forte, né? Eu não vou levar ninguém para a igreja hoje, porque eu não quero ninguém me atrapalhando, porque Deus vai falar comigo. Olha, eu vou colocar minha bolsa aqui e um outro casaco aqui para ninguém sentar do meu lado e ninguém me atrapalhar. Porque é meu culto. Não, vocês não estão entendendo nada que eu estou falando aqui. Você entende isso? O culto não é seu, querido, o culto é para o rei. E quando é para o rei, a glória dele desce sobre as nossas vidas. Mas eu quero que Deus fale comigo. Hoje Deus não quer falar com você. Ele quer falar com a pessoa que está do seu lado. Que você trouxe. Tudo bem para você? Quando a gente começa a viver esse evangelho, querido, que é para nós, é nosso, é o que a gente curte, é o que a gente gosta, a gente esquece que o rei tem outras prioridades. E sabe qual é a prioridade do rei nessa noite, eu creio? É trazer de volta muitas pessoas que se perderam nessas dores e lutas do reino. E aí você vai dizer assim para mim, pastor, mas eu já sabia de tudo isso. Não é para você mesmo. Mas é para aqueles que estão dizendo, ei, eu estou cansado de lutar sozinho, eu preciso descansar a minha vida no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Chega de tentar resolver os meus próprios problemas. Chega de tentar dar solução. Chega de tentar mostrar que eu sei o que eu posso, porque eu me submeto à vontade do Rei, do Senhor, dos Senhores. É forte isso, mas sabe o que acontece? Às vezes a gente não entende que nós vamos ficando um pouco egoísta na nossa fé. Eu quero um Deus para mim. E Deus está dizendo para você, eu não sou só para você. Embora eu te chame do seu nome e conheça todas as suas necessidades, eu tenho um reino e você é aquele que vai ajudar a estabelecer esse reino. Mas eu quero um Deus que me ajude a trocar de carro. Amém, Ele faz. Eu quero um Deus que me dê uma casa própria. Ele faz. Mas vou dizer uma coisa para você, o reino dele é muito maior do que um carro e uma casa própria. E aí você começa a dizer assim, mas Senhor, o Senhor tem que fazer isso e isso na minha vida. Ele diz, eu vou fazer, fique tranquilo. Mas coloque as minhas prioridades em primeiro lugar na sua vida. Há quanto tempo Deus está chamando você? E você coloca uma outra prioridade. Depois que eu estudar, depois que eu casar, depois que eu me formar, depois que eu tiver meus netos, depois que eu conhecer o mundo, e Deus fala, ei, você não está entendendo nada, no meu reino não tem, querido, reservas, todos estão no time titular, e vão ser usados por mim, para a glória dele, meu irmão. Mas então o pastor está pedindo gente para ajudar na igreja. Não! Estou pedindo para que você se levante e diga, eis-me aqui, Senhor, eu quero servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aonde eu estiver. E aí as pessoas vão dizer, mas isso funciona? Eu vou dizer para você, querido, a minha esperança é que um dia Deus, e eu creio nisso, você crê que Jesus vai voltar?
Quantos creem aqui que Jesus vai voltar? Deixa eu te perguntar, você crê mesmo? Se você crê, querido, deixa eu falar uma coisa para você assim. Quando Jesus voltar, ele vai perguntar para você, e aí, o que você fez com tudo que eu preparei para você e o meu reino? Você vai dizer, Jesus, minha vida foi boa, eu troquei de carro umas 5 vezes, comprei um campinho de futebol, jogava com a garotada lá. A gente orava às vezes. Deus vai falar, você não entendeu nada. Você cria que eu ia voltar, mas não conseguia se entregar. O que acontece se você morre? Não, ninguém vai morrer, pessoal, fica tranquilo, gente. Mas, quando eu creio que eu vou morar com o Senhor na glória, é básico isso, né? A morte já foi vencida. Você entendeu isso? A minha vida agora pertence ao Senhor. Não há mais morte. E aí eu fico imaginando, nos tempos dos discípulos, dos apóstolos, ele chegando numa casa para falar do amor de Deus, e as pessoas embaixo de um jugo, de um Deus juiz, de um Deus que era vaidoso, de um Deus que era poderoso pelas suas forças, pela sua opressão, que matava as pessoas, e eles abrindo aquela porta e dizendo, ei, eu tenho uma boa nova para dar para vocês, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não é assim, Ele deu a vida por vocês, Ele é o resgate de vocês, e Ele trouxe vocês de volta para um Deus de amor. E eu imagino que a pessoa, não estou entendendo, como assim? Eu vou te explicar. Não existe esse Deus. O que existe é um Deus que, tendo compaixão de você e amor por você, morreu no seu lugar na cruz. E se você entende isso, querido, todo o resto é pequeno. Todo o resto. Muitas bênçãos Deus nos dá, querido. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Quem me conhece sabe disso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que eu estou pregando? Isso. Porque Deus está colocando essa igreja para estender o reino dele nesse lugar, meu irmão. Não é o Klaus, diga aí, não é o Klaus. Não são os pastores aqui. Somos nós que estabelecemos o reino. Nós ministramos, nós ensinamos, nós pregamos, nós evangelizamos, batizamos. E as pessoas podem ir até para outra igreja, não tem problema, porque fazemos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós cuidamos, expulsamos os demônios que tiver que expulsar. Pastor Joel está cansado de sexta-feira aí, toda sexta-feira, é bênção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, ele faz isso, nós fazemos isso para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a entrega que Deus espera de você e de mim, querido. E aí o que você faz? Você volta para o seu trabalho. O que você faz? Você volta para a sua vida. Mas não volta para a sua vida, querido, como a mesma pessoa. Volta para a sua vida como cidadão do reino. Aonde você chegar, a graça de Deus chega. Quando nós chegamos aqui nesse bairro, desse lado da ponte, há 14 anos atrás, um pastor chegou para mim e falou assim, mas você veio para um lugar muito ruim, aqui não tem nada, não passa nada, não tinha nada aqui, tinha uma casa pré-fabricada, não tinha nenhum banco, mas eu acredito nisso, eu não sei se você vai acreditar nisso, mas de manhã eu falei que algumas pessoas não iam aceitar o que eu vou falar, mas eu creio muito nisso, querido, que aonde você põe as plantas dos seus pés, querido, as bênçãos de Deus começam a cercar. E uma vez um vizinho aqui da frente disse assim para mim, sabe, eu gosto muito que vocês estão aí. Eu falei, é mesmo? Eu pensei que você não gostava, porque a gente faz um barulho, né? E só tem um vizinho, mas ele falou, eu gosto muito que vocês estão aí. Depois que vocês vieram para cá, a rua ficou mais segura, esse meio fio aqui foi melhorado. E sabe o que eu entendi o Espírito Santo falando para mim? Aonde vocês chegarem, as bênçãos e a glória de Deus vai chegar na sua vida. Aquele ambiente vai ser mudado pela presença de Deus na sua vida. A sua casa vai ser mudada pela presença de Deus na sua vida, querido. A maneira como você vive vai afetar as pessoas que estão do seu lado. Eu nunca cheguei para as minhas filhas, não estou dizendo que está errado. Quem faz isso é bênção, não é o meu jeito.
Sentei com elas, pus uma lousinha atrás de mim, disse assim: filhas, vamos lá, ponto 1, cruz. Havia Adão e Eva, vocês estão entendendo isso? Não. Morreu, caiu no pecado, não é isso? Nunca fiz isso. Apostilazinha, filha, vamos ler o capítulo 1. Porque eu creio, querido, que quando você está debaixo do reino de Deus, as pessoas vão seguir o que você é, vão ver em você o que você é, e vão copiar em você aquilo que você é. E esse é o reino. Nós temos muito conhecimento, nós temos muita teologia, muita visão, sabe? Muito discipulado, isso é bênção, teórico. Chegou o tempo de você se levantar e dizer assim: chega de teoria, Deus está me chamando para viver o reino dele na prática. E você vai estar no meio do ônibus lá, do trabalho, do carro, ele vai falar: para esse carro. E a pessoa vai dizer: você está maluco? Para o carro. E você vai lá. Deus mandou dizer uma coisa para você: Ele ama você. Esse é o reino, querido. Esse é o reino. O reino é aquele que estava passando e viu alguém assaltado, machucado, e ele, o religioso, passa, o levita passa e deixa ele lá, mas vem um samaritano, e você entende isso? Alguém que não tinha nada a ver com os religiosos, nem era aceito, mas ele para e diz assim: ei, eu vou pagar as suas contas, eu vou ajudar você, eu vou tirar você dessa situação, porque é esse que é o reino de Deus. Ah, mas eu não tenho ninguém assaltado. Não, não precisa ser assaltado. É aquela colega de trabalho sua, é aquela mãe desesperada que precisa desabafar, é aquele casal que precisa de conselho, e você está sendo o agente do reino de Deus na vida daquela pessoa. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão?